Fala galera, professor Diego De Santi, e na aula de hoje vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, estratégias e vamos resolver alguns exemplos então. Muito bem. Os objetivos da aula então, aplicar estratégias de resolução de problemas de contagem e resolver exemplos de aplicação do princípio multiplicativo, né? Ou também princípio fundamental da contagem. Quais são as estratégias então para resolver problemas de contagem? Vejamos. Uma das estratégias então para resolver problemas de contagem é em relação à postura. Então, devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema e ver que decisões devemos tomar, certo? Outra estratégia é a divisão. Então, devemos, sempre que possível, dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. E a terceira estratégia, não adiar dificuldades, certo? Então, as pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades, certo? Se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. Muito bem, então vejamos na prática como que funciona essas estratégias nos exemplos a seguir. Bom, exemplo 1 então, sobre o número 360. Responda. A letra A. Quantos divisores inteiros e positivos possui? Quantos divisores são pares? Quantos divisores são ímpares? E quantos são quadrados perfeitos? Muito bem, o primeiro passo para a resolução desse exercício é fatorar o número 360. Então, fatorando 360, veja, 360 dividido por 2 é 180. 180 por 2 é 90. 90 por 2 é 45. 45 por 3 é 15. 15 por 3 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Portanto, temos aqui que o 360 é igual a 2 na terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5. Temos aqui 360 igual a 2 na terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5. Certo? Nesse caso, 5 vamos colocar aqui como sendo 5 elevado a 1. Tudo bem? Então, isso significa que os divisores do número 360 são todos eles da forma 2 elevado ao expoente A vezes 3 elevado a um expoente B vezes 5 elevado a um expoente C. E quem são esses expoentes A, B e C? Bom, o expoente A, ele pertence ao conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. O expoente B, ele pertence ao conjunto 0, 1 e 2. E o expoente C pertence ao conjunto 0 e 1. Tudo bem? Então, vejamos um exemplo aqui de divisor do 360. Então, note, se o A for 2, por exemplo, o B for 0 e o C for 1, nós temos, então, o divisor 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. Tudo bem? Então, esse número aqui é o 4 vezes 1 vezes 5. Portanto, temos aqui o 20. Tá? Então, 20 é um divisor do 360. Tudo bem, pessoal? Então, isso significa que para você determinar um divisor do 360, basta que você escolha os expoentes A, B e C, né, dentro dos respectivos conjuntos aqui. Tudo bem? Então, você então determinar um divisor do 360, basicamente é você então decidir qual expoente vai compor esse número. Tudo bem, pessoal? O número, né, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B
vezes 5 elevado a c. Tranquilo? Muito bem. Então, dessa forma, nós temos aqui que para o expoente A temos 4 possibilidades de escolha, né? O A, ele pode ser o 0, o 1, o 2, ou ele pode ser o 3. Então, temos aqui 4 possibilidades, tá? Então, 4 maneiras de escolher o expoente A. Para o expoente B, temos, então, 3 possibilidades. Por que 3 possibilidades? Porque o expoente B, ele pode ser 0, pode ser 1 ou ele pode ser o 2. Tranquilo? Muito bem. E para o expoente C, temos, então, 2 possibilidades. Certo? Por que 2 possibilidades? Porque o C, ele pode ser 0 ou 1. Tranquilo, pessoal? Então, é nesse sentido, então, que você vai, então, calcular o número de divisores desse número, né? No caso, 360. Bom, pessoal, pelo princípio fundamental da contagem, você verifica que 4 vezes 3 vezes 2 é 24, tá? Então, 24 o quê? Divisores. Tudo bem, pessoal? Então, o número 360 possui 24 divisores. Beleza? Tranquilo? Muito bem. A próxima pergunta, então, é: quantos divisores são pares? Muito bem, pessoal. Então, vamos analisar. Para que o divisor seja par, pessoal, é obrigatório que esse número aqui tenha o fator 2, tá? Então, esse fator 2 aqui é obrigatório que ele faça parte do número, certo? Bom, para que o 2 faça parte desse número, então o expoente A, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de 0, tudo bem? Lembrando, né, que o A, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3, tudo bem? Então, mas nesse caso, para que o divisor seja par, o A tem que ser diferente de 0. Por quê, pessoal? Porque se o A for igual a 0, aí teremos aqui 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Só que 2 elevado a 0 é 1. Portanto, temos aqui 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. E esse número aqui, ele é ímpar, certo? Então, sendo ímpar, ele não pode ser um divisor par, tá? Então, é obrigatório, então, que esse fator 2, ele faça parte desse número, né? E para que isso ocorra, então, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de 0. Muito bem, pessoal. Então, se o A tem que ser diferente de 0, isso implica o quê? Que para o expoente A temos 3 possibilidades, tá? Então, o expoente A, temos aqui 3 possibilidades. Muito bem. O expoente B. Bom, o expoente B não tem restrição nenhuma. Então, o expoente B ainda vai ter 3 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque o expoente B, ele pode ser 0, 1 ou 2, tá? E o expoente C, lembrando, ele pode ser 0 ou 1, certo? Então, o expoente C, ele tem que ser igual a 0 a 1, portanto, temos aqui 2 possibilidades. Muito bem, pessoal. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 3 vezes 2, 18. Então, 18 divisores pares. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Bom, vamos para a letra C. Quantos são ímpares, tá? Então, quantos divisores são ímpares? Tranquilo, né, pessoal? Se você tem aqui que o total de divisores são 24, tá? Então, temos 24 divisores para o número 360. Desses 24 divisores, a gente descobriu que 18 são pares. Portanto, 24 menos 18 vai dar 6 divisores.
ímpares. Então, tá aqui a resposta da letra C. Beleza, pessoal? E por fim aqui, a letra D. Quantos são quadrados perfeitos? Bom, pessoal, então, quantos desses divisores são quadrados perfeitos? Vejamos. Bom, pessoal, para que os divisores sejam quadrados perfeitos, o que é um número quadrado perfeito? É o número que possui a raiz quadrada exata, certo? Então, é um número exato aqui, certo? Beleza. Então, dessa forma, é obrigatório que o A, o B e o C sejam pares. Tudo bem? Tá? Porque daí, sendo esses expoentes números pares, dentro da raiz quadrada, é possível, então, fazer a simplificação entre a raiz quadrada e os expoentes pares. Tudo bem? Tranquilo? Então, só para exemplificar, se você tomar aqui, por exemplo, o A igual a 2, o B igual a 0 e o C igual a 0, tá? Nesse exemplo, tá, pessoal? Então, lembrando que o A ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, para que o A seja par, no caso, tem a possibilidade dele ser 0 ou 2. Para o expoente B, temos a possibilidade dele ser 0 ou 2 também, tá? Que são pares. E para o expoente C, temos a única possibilidade aqui dele ser 0, tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, para A igual a 2, B igual a 0 e C igual a 0, nós temos aqui que o divisor vai ser o 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. Esse número aqui é o 4, tá? Então, o 4 é um número quadrado perfeito e ele é um dos divisores do número 360. Tudo bem, pessoal? Então, perceba que, nesse caso, o expoente A, temos aqui duas possibilidades de escolha. Enquanto que o expoente B, duas possibilidades de escolha. E o expoente C, temos apenas uma possibilidade de escolha. Tranquilo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Então, temos aqui 4 divisores quadrados perfeitos. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, nesse sentido aqui, a estratégia de resolução primeiramente, né, é você tomar o lugar daquele que vai, então, efetuar a escolha, né, vai tomar as decisões. Nesse caso, as decisões a serem tomadas em relação a quem são os expoentes A, B e C, que compõem aqui o grupo de divisores do número 360, tá? Que são aí no total 24 divisores. Beleza, pessoal? Veja que usamos aqui também a estratégia da subtração, né? Então, tomamos aqui o total, né? E excluímos a quantidade daqueles que não nos interessa, né? Sobrando como resultado, então, os divisores ímpares, nesse caso, que era o resultado solicitado pela questão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos em frente agora para o próximo exemplo. Tudo bem? Esse é um exemplo bastante interessante, então, porque ele envolve algumas ideias em relação à forma de resolvê-lo, certo? Você pode resolvê-lo de mais de uma forma diferente, né? Então, mas antes de resolvermos, vamos tentar analisar essa situação. Bom, vejamos, a gente precisa então aqui contar, né, quantos são os números pares de 3 algarismos distintos. Muito bem, pessoal, então, nesse caso, você vai usar os algarismos 0, 1, 2, 3, etc., até o 9, né? Então, temos aqui 10 algarismos possíveis de serem utilizados na formação de um número de 3 algarismos distintos.
Bom, pessoal, então uma das estratégias de resolução é sempre você analisar a decisão que seja mais restrita, certo, pessoal? Muito bem. Nesse caso, como eu quero números pares, a decisão restrita nesse caso é a escolha do dígito que vai ocupar a casa das unidades. Por quê? Porque dentre os 10 dígitos possíveis, para que ele seja par, obrigatoriamente aqui, a unidade ele tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Então, nesse caso, nós temos 5 modos de escolher o dígito da unidade. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, agora o próximo dígito que vamos ter que determinar aqui é a casa das centenas. Bom, pessoal, para a casa das centenas, quantas possibilidades eu tenho? Vejamos. Vamos pensar um pouco. Quantas possibilidades a gente tem? Se aqui na casa das unidades eu vou utilizar um dígito, isso significa que para a casa das centenas eu tenho 9 possibilidades? Cuidado, pessoal. Então, nesse caso aqui, depende. Por que que depende, pessoal? Depende se você utilizou o zero ou não utilizou o zero na casa das unidades, tá? Então, se utilizar o zero, pessoal, na casa das unidades, nós temos, então, os números terminados em zero. Vamos ter aqui na casa das centenas 9 possibilidades, tudo bem? Por que 9 possibilidades? Podemos usar qualquer um dos 9 algarismos aqui que sobram, tudo bem? Sem problema nenhum. Esses números podem ocupar as casas da centena. Muito bem. Tranquilo? Bom, e se eu não utilizar o zero? Se não utilizar o zero na casa das unidades, e agora? O que acontece? Bom, pessoal, se eu não utilizei o zero na casa das unidades, isso implica que aqui na casa das centenas eu tenho aqui 8 possibilidades de escolha, certo? Tranquilo? Por quê? Porque aqui não pode ser o zero e não pode ser nem o número que eu já utilizei aqui na última casa, certo? Então, esse é um caso, tá? Esse é um exercício que eu preciso, então, dividir a solução em duas situações, tudo bem? Então, dividindo as situações, eu consigo, então, somar os resultados desses cálculos. Então, mas quais são as situações que eu devo dividir esse exercício? Bom, eu preciso analisar, então, quantos números terminam em zero e quantos números não terminam em zero. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, eu preciso separar o exercício em duas partes aqui. Então, vamos contar separadamente, então, quantos números pares de 3 algarismos distintos são terminados em zero. Tudo bem? Beleza. Vamos analisar aqui, então. Então, os números terminados em zero. Bom, pessoal, terminados em zero, vejamos, temos aqui 3 dígitos. Obrigatoriamente aqui, a última casa é ocupada pelo zero, tudo bem? Teremos aqui, então, 9 possibilidades para a casa das centenas e temos 8 possibilidades para a casa das dezenas. Tudo bem, pessoal? E para a casa das unidades? Uma única possibilidade, que é o zero ocupado ali, tudo bem? Então, uma possibilidade para as unidades. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos aqui 9 vezes 8 vezes 1. Então, temos aqui 72 números de 3 algarismos distintos terminados em zero. Tudo bem, pessoal? Bom, temos a primeira parte aqui do exercício já resolvido. Muito bem, agora devemos analisar os não terminados em zero.
Os não terminados em zero, pessoal, então significa o quê? Que na casa das unidades aqui, nós temos 4 possibilidades para a casa das unidades. Por que 4 possibilidades, pessoal? Porque ele pode ser 2, 4, 6 ou o 8. Ele não pode ser o zero, porque nesse caso estamos contando os números não terminados em zero. Tudo bem, pessoal? Então, nesse exemplo agora, a decisão mais restrita é a escolha da casa das unidades. A próxima decisão mais restrita agora é a escolha da casa das centenas. Tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso, na casa das centenas, temos 8 possibilidades para a escolha das centenas. Por que 8 possibilidades, pessoal? Porque na casa das centenas, o zero não pode, tudo bem? Então, aqui não pode ser ocupado pelo zero e não pode ser ocupado pelo algarismo par que eu já utilizei aqui na casa das unidades. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E agora, por fim, quantas possibilidades eu tenho para a casa das dezenas? Bom, para a casa das dezenas temos também 8 possibilidades. Por que 8 possibilidades? Porque eu não posso utilizar o algarismo que está ocupando a casa das centenas e eu também não posso utilizar o algarismo que ocupa a casa das unidades. Portanto, nos resta aqui 8 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 4 vezes 8 vezes 8, isso dá 256. Tranquilo, pessoal? 256. Conclusão, então, pessoal, nós temos aqui um número par com 3 algarismos distintos. De que forma que ele pode ocorrer? Temos 2 possibilidades. Ele pode ser terminado em zero ou ele não pode ser terminado em zero, tá? Então, temos essas possibilidades. Esse ou aqui, pessoal, na matemática, então, vai nos indicar aqui uma soma, tá? Então, esse é o bizu dessa parte do exercício. Esse ou nos vai indicar uma adição. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui 72 números terminados em zero e 256 números não terminados em zero. Então, esse ou é soma, tudo bem? Então, conclusão, temos aqui 72 mais 256 igual a 328. Tranquilo, pessoal? Então, é nesse sentido aí as decisões que você deve tomar, tá? E os cuidados que você deve tomar na hora de efetuar, então, a contagem de alguns exercícios. Tudo bem? Beleza, pessoal. Bom, tem outra forma, então, de resolver esse exercício? Sim. Vejamos. A análise que será feita é a seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar? Então, veja, eu não estou fazendo restrição nenhuma em relação se ele é par ou se ele é ímpar, tá? Então, eu estou apenas analisando aqui, então, os números de 3 algarismos distintos. Nesse caso, a restrição aqui é em relação à casa das centenas. Então, nesse caso, ele não pode ser ocupado pelo dígito zero. Portanto, temos aqui 9 possibilidades. Tudo bem? Para as demais casas, vejamos. Para a casa das dezenas aqui, vamos ter aqui 9 possibilidades. Por que 9 possibilidades? Porque a casa das dezenas pode ser ocupada pelo zero, tá? Mas ele não pode ser ocupado, então, pelo dígito que foi escolhido para a casa das centenas. Tudo bem? Por isso que temos, então, 9 possibilidades. E para a casa das unidades, quantas possibilidades eu tenho? 8 possibilidades.
tá? Por quê? Porque eu não posso utilizar os mesmos dígitos das centenas e das dezenas. Tudo bem? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 9 vezes 8, temos aqui 648 números de 3 algarismos distintos. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Agora, desses 648 números aqui, quantos deles são ímpares? Vamos analisar. Então, números ímpares. Bom, pessoal, o que é necessário para que o número seja ímpar? Então, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, vamos lá, então. Temos aqui as decisões a serem tomadas, pessoal. Então, a casa das unidades, ele pode ser ocupado aqui por um desses 5 números ímpares aqui. Portanto, temos aqui 5 possibilidades. Beleza. Agora, para a casa das centenas. Para a casa das centenas, pessoal, eu não posso utilizar o dígito que eu usei aqui na casa das unidades e ele também não pode ser o zero. Então, isso nos indica o quê? Que para a casa das centenas, eu tenho aqui 8 possibilidades. E para a casa das dezenas, vamos ter também 8 possibilidades. Tudo bem? Por quê? Porque eu não posso utilizar o mesmo algarismo da casa das unidades e nem o mesmo algarismo da casa das centenas. Tranquilo? Pelo princípio fundamental da contagem, então temos aqui 8 vezes 8 vezes 5, isso dá um total de 320 números ímpares. Tranquilo? Então, desses 648 números de 3 algarismos distintos, 320 deles são ímpares. Isso implica, então, que a diferença deles são os números pares, certo? Então, 648 menos 320, isso vai dar um total de 328. Então, 328 números pares de 3 algarismos distintos. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!